Estudiosos internautas, hoje vamos começar um capítulo ligado à sintaxe que não é muito palatável entre os estudiosos. É sobre a regência, mas tem que ser enfrentada. Acreditamos nós que com a ajuda dos sintagramas e com as nossas explicações, os que estudam, os que gostam de dominar a língua, passam a entender este mecanismo. Nós vamos começar com um exemplo simples, para que se entenda, assim, essa dinâmica da regência. No começo, com um exemplo simples, evidente, né? Mas vamos ver o conceito. O que vocês entendem por regência? As gramáticas não dão definição. Passam normalmente a expor listas de palavras que trazem preposições, que regem preposições diferentes e pronto, e vão tocando. Mas regência é o hábito que se internalizou ou que está internalizado entre os falantes de uma comunidade de começar um determinante, de introduzir um determinante com preposição definida, ou introdutor zero. Vejam, eu confio, quem é que não sabe assim dizer que a preposição que aparece, que deve aparecer, é em, eu confio em. Eu dependo, quem é que não sabe que é de? Eu dependo de. É aquele hábito que se internalizou entre os falantes de uma comunidade. Eu sonhei com. Quem é que não sabe que o sonhar rege um complemento com a preposição com? Eu vou. Se percebe que vou rege preposição a, quer que o seu complemento comece com preposição a. Esse é o hábito da regência. E isso é regência. E sempre a regência complementa um verbo, ou um nome, ou um adnome. Mas a verdade é que é uma palavra só. É uma palavra que rege. Quase sempre verbo. Mas pode também o nome reger, ou adnome reger, que seria o adjetivo, né? Mas melhor de tudo ir para os exemplos. Tá? Vamos lá. Primeira demonstração. Vamos ver aqui a primeira demonstração. Olhem o verbo precisar com regência habitual de. Quem é que não sabe que precisar rege de, necessitar de? E vejam bem, a regência, a preposição de aparecendo, introduzindo este determinante em forma de palavra, este determinante que é um pronome relativo e esse determinante. Né? E esse sintagrama diz, eu sou o complemento desta palavra, eu sou o complemento desta palavra. Ordem direta, da direita para a esquerda. Mas quando é um pronome relativo, que representa o nome anterior e o traz para dentro desta segunda oração, forma a ordem indireta, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Mas a regência do verbo precisar, que é o regente, é o apontado, sempre está presente. Aqui a preposição de, aqui a preposição de combinada com elas, preposição de diante do relativo e a preposição de que está combinada com as quais. Então, vamos lá. Aqui temos verbo precisar com regência habitual de. Olha esse sinalzinho aqui. Significa que esta palavra rege, precisa, necessita de um complemento iniciado por de. E está aqui o complemento iniciado por de. Aqui em forma de grupo nominal, aqui em forma de pronome, e aqui em forma de pronome, mas iniciando uma oração adjetiva, uma oração adnominal. É um pronome relativo. Mas vamos para o segundo exemplo. Segunda demonstração. Verbo confiar. Confiar. Quem é que não sente que confiar rege preposição em? Creio em, confiar em. Está aqui. Esse sinalzinho. Habitualmente rege complemento com preposição em. Tá? Confiamos em meninos estudiosos. Bom, confiamos neles. Olha a preposição em que se transformou em N. Veio do in latino. E aqui, em quem
nos quais confiamos em meninos estudiosos, confiamos neles porque são sérios, os meninos em que confiamos são sérios, os meninos nos quais confiamos são sérios. Sempre a preposição em, introduzindo, começando o complemento que determina a palavra apontada. Termo integrante, determinante integrante, determinante determinado, determinante determinado, determinante determinado. Ordem direta, ordem indireta. Muito bem. Terceira demonstração. Verbo concordar. Rege com. Eu não concordo contigo, não concordo com Pedro. Vejam, concordar rege com. Aquele hábito que nós temos quando falamos com os amigos de utilizar a preposição com depois de concordar. Está aqui presente. Então a regência não é aquele mistério. Só que precisamos saber o que é mesmo. Tá? Então, verbo concordar, rege com, precisa de complementos, precisa de determinantes, introduzidos por com. Ó. E aqui está o com. Aqui, introduzindo o determinante em forma de grupo nominal, complemento de concordar na ordem indireta, porque aqui temos pronome relativo, e aqui complemento também de concordar na ordem indireta. Observe que faz o pronome relativo. O pronome relativo sempre começa uma oração. E retoma o nome que o antecede e o traz para dentro da oração que ele começa. Porque esse nome já tem compromisso com outra oração, com outro verbo. Vejam bem aqui. Não concordamos com esse advogado, não concordamos com ele. Mas aqui já temos que fazer duas orações porque temos que ensaiar com o pronome relativo. O advogado com quem não concordo irritou-se. Então está aqui com. Esse com quem, com o qual, retoma esse advogado, traz para dentro desta oração aqui, a oração reinada pelo verbo concordo, porque advogado tem compromisso com irritou-se, o advogado irritou-se. Aqui a mesma coisa. Então, o pronome relativo retoma o nome precedente e o traz para dentro desta oração, tá? Interessante que aqui este relativo ele é mais claro, porque ele faz concordância pronominal com o nome que ele representa. Advogado é masculino singular, então com o qual esse pronome está no masculino singular, fazendo concordância pronominal. Bem, vamos para outros exemplos, aqui, concordar já foi, é este agora. Quarta demonstração. Verbo depender com regência de. Eu dependo de ti, eu dependo de explicações. Então o verbo depender tem aquele hábito, nós temos o hábito de utilizar a preposição de para começar o complemento que ele rege. E assim, o mesmo hábito tem o receptor da mensagem. Muito bem, está aqui, dependemos da tua pessoa. Olha, a preposição de está combinada aqui, dependemos de ti, aqui voltou a ser pura essa preposição, mas está aqui, preposição pura e aqui combinada. Diante do pronome relativo, forma a ordem indireta. Por que forma a ordem indireta? Porque o relativo é um pronome, representa o nome. Mas como ele é obrigado a começar a nova oração, ele tem que ficar no começo. Logo, o regente dele vai estar no lado direito. E a regência nos ajuda a identificar os polos determinante e determinado. Sempre que aparecer uma preposição, procura-se ver quem é que rege essa preposição. Então aqui dependemos da tua pessoa, dependemos de ti, a pessoa de quem dependemos, olha que esta é uma oração, a oração do verbo depender, porque pessoa tem compromisso com saiu, é outra oração, da qual dependemos, saiu cedo, a pessoa da qual dependemos. Então ordem indireta e ordem direta, tá?
quando a seta ruma da direita para a esquerda, acusa a ordem direta, tá? E indireta quando ruma da esquerda para a direita. E o traço compacto significa eu sou o complemento desta palavra, eu sou o complemento desta palavra, aqui eu sou o complemento desta palavra. E assim é aquela sintaxe que já passamos para vocês, né? Quinta demonstração, aqui vem o verbo, vamos ver se cabem 2 jogos de exemplos. Cabem aqui, tá aqui. Então, quinta demonstração. O nome ida com regência a. Ida é o nome, não é mais verbo aqui. Aqui não é verbo. Ir seria verbo, né? Mas para vocês verem que o nome também pode reger, e até chamamos a atenção sublinhando-o, tá? Então, ida rege preposição a. Programamos uma ida a esse campo, a esse, complementa ida, é um complemento nominal, antes era complemento verbal, né? Bom, programamos uma ida a ele, pronominamos campo aqui, ó, deixamos campo fora e substituímos como pronome, mas desempenhando a mesma função. E a preposição a presente aqui, preposição a, regência de ida, está presente. E aqui agora vamos substituir o campo para a nova oração com um pronome relativo que ele é obrigado a estar no começo, estar introduzindo uma oração abdominal. O campo está próximo, o campo está próximo. Mas precisamos dizer qual campo. A que programamos uma ida? Esse campo. Ao qual programamos uma ida? Então, esse ao qual e a que representam um campo aqui dentro dessa nova oração, para ocupar posições dentro de 2 orações, diante de programar e diante de estar. Só pode estar presente numa, então manda um representante, mandou um relativo. E o relativo tem 2 compromissos. Começar uma oração adjetiva, uma oração abdominal, começar uma oração abdominal e representar o nome antecedente dentro dessa nova oração. E aqui observem a preposição a sempre presente, tá? Programamos uma ida a esse campo, programamos uma ida a ele, o campo a que programamos uma ida está próximo. Tá? Olha a preposição a, regência do ida, é jogada para a esquerda, a preposição. Né? Aqui, o campo ao qual programamos uma ida está próximo. O campo aonde programamos uma ida está próximo. Aonde também aceita a preposição a. Então, está aí bem claro, né? Vamos aqui à 6ª demonstração. O verbo obedecer com regência a. O verbo obedecer. O povo sempre diz, obedeço ao regulamento, e obedeço ao regulamento, né? Tá? Então, nós aqui temos a preposição a, que está presente, é regência do verbo obedecer, ó. Este símbolo significa, cuidado que esse verbo quer um complemento com preposição a. Então, vamos dar esse complemento. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, em maiúsculo sempre. Aqui está em forma de grupo nominal. Obedecemos ao nosso chefe, obedecemos-lhe sempre lhe obedecemos, tá? Ótimo, esse lhe representa a pessoa e sempre tem a preposição a implícita. Guardem bem, o lhe para ser correto na sua aplicação, para ser correta a sua aplicação, ele tem que representar uma pessoa e o seu complemento, ou complementar através da preposição a, introduzido pela preposição a. Mas diante de lhe, não aparece essa preposição. É que esse lhe tem a preposição a implícita. Tanto assim que significa a ele. Vejam bem, aqui. Sim, sempre obedecemos a ele. A ele, poderia ser. Mas aí o ele aceita a preposição a, precisa da preposição a, o lhe dispensa. O chefe a quem sempre obedecemos, o chefe ao qual sempre obedecemos. Né? Claro, que acho que está bem, né? Acho que está claro. Vamos para o 7º exemplo. Vamos para o 7º aqui. O chefe, bom, isso já, o chefe ao qual sempre obedecemos é sensato, do exemplo anterior. Mas vamos à 7ª demonstração. Verbo preferir, ou referir aqui.
o verbo referir-se, né? Referir-se com preposição a. Muito bem. A lacuna, esta lacuna, que marca que precisa de um complemento sem preposição, é representada pelo se, nos, né? E o a está aqui, ó. Referimos-nos ao módulo 3. Isto aqui é objeto direto e esse indireto. Objeto direto e esse objeto indireto. Todos são complementos verbais. Eu sou o complemento verbal chamado de objeto indireto porque começa com preposição. Eu sou o complemento verbal objeto direto. Aqui também objeto direto. E aqui indireto porque começa com preposição. E diante do relativo é sempre objeto indireto, não tem problema. O módulo a que nos referimos é este. Se nos objeto direto, a que indireto, esse nos objeto direto e esse ao qual objeto indireto com preposição a. Mas olhem a fidelidade do pronome que substitui este objeto indireto, vai trazer a preposição. Faz concordância pronominal com módulo, masculino, masculino, singular, singular, né? E a preposição também marca a sua fidelidade, a fidelidade do pronome com o nome que ele substitui. Ao qual tem até concordância pronominal com masculino singular. Vamos lá para a 8ª demonstração. Vamos lá. Isto aqui dá para explicar os dois grupos aqui. 8ª demonstração. Verbo adorar. Ele quer um complemento sem preposição. Com o introdutor zero. De fato, está aqui o complemento de adorar, né? De adoramos, portanto, aqui, e que não precisa de preposição. É o famoso objeto direto, objeto direto, objeto direto, objeto direto, sem preposição, portanto. Exige complemento, esse verbo, sem o introdutor preposição. O introdutor zero, portanto, como diz aqui. Adoramos esse tipo de espetáculo. Grupo nominal, completando, adoramos. Um pronome que substitui tudo isto. Vejam bem que faz o pronome. Ele é sintético, ele é sintetizante. Nunca o adoramos tanto. O tipo de espetáculo que adoramos, até o relativo vai ficar sem preposição. Começa esta oração, né? Oração adnominal, adjetiva de espetáculo, determina qual espetáculo, mas, sendo o pronome, ele representa aqui este nome anterior, o nome antecedente. Eu sou complemento verbal e sem preposição. Aqui também sem preposição. É o relativo que é flexível, ele faz concordância pronominal com o nome espetáculo, masculino singular, né? Então, complemento verbal de adoramos, complemento verbal de adoramos, complemento verbal de adoramos, complemento verbal de adoramos, sem preposição, tá? Com o introdutor zero, portanto. 9ª demonstração, nome candidato com regência a. Eu sou candidato ao cargo, a esse cargo. Eu sou candidato a esse cargo. Candidato rege preposição a. É o nome que está regendo e não um verbo. Então vamos ter um complemento nominal. Nome candidato rege preposição a. Tá? Considero-me candidato ao cargo. Sim, considero-me candidato a ele, ao cargo. Pronome substitui o cargo. Pronome significa no lugar do nome cargo. O cargo a que me considero candidato é muito bom. Claro que tivemos que transformar o texto para poder colocar cargo, cargo antes para poder representá-lo com relativo. Então, o cargo a que me considero candidato ao cargo. Sou candidato ao cargo. É muito bom. O cargo é muito bom. Mas cargo é também complemento de candidato. Só que ele já tem compromisso com é muito bom. Então, manda um pronome relativo, manda um pronome substituir para que fique representado dentro desta oração também. E o pronome vai ser relativo, porque temos que começar uma oração adjetiva que determina qual cargo. E aqui a explicação com ao qual é a mesma, só que este pronome flexível
efetua concordância pronominal. Masculino singular, né? Concordância pronominal. Mas a preposição a está aqui, preposição a está aqui, preposição a está aqui, preposição a está aqui. É regência de candidato, candidato a, né? Muito bem, vamos ver a 10ª demonstração. Está aqui, ad nominato. O adjetivo também rege, não é só verbo. Nome também rege, ad nome também rege. Normalmente é um verbo, né? Complemento verbal, objeto direto, objeto indireto. Mas nós aqui tivemos um complemento nominal que completa o nome e aqui vai ser um complemento adnominal. Tá? Ad nominato. Por que nato? É que no dicionário útil, essa palavra foi criada para ser adjetivo, ad nome. Então nasceu para ser adjetivo, claro. Então é nato. Realmente somos úteis à empresa. Opa, olha a preposição a. Mas e aqui apareceu com crase? É que a empresa trouxe outro a e a crase sempre é resultado da fusão de dois as. Vocês vão ter aula sobre isto. Né? Crase vem do latim, do grego, aliás, crasis, que significa a fusão de duas vogais idênticas. Então nós marcamos para lembrar que ali existem duas vogais, uma sobre a outra. Então, úteis trouxe um a, preposição, né? Está aqui a preposição a, e empresa trouxe o ad nominal, o artigo a, dois as, crase. Aqui ela não traz artigo, ficou preposição pura, não vai ter crase, mas está aqui a regência de úteis. Complemento adnominal, e aqui, pronome relativo sendo complemento adnominal, pronome relativo sendo complemento adnominal. Ué, aqui sem crase e aqui com crase. É que o que não traz o A2. Agora, qual, o qual, a qual, os quais, as quais, a qual trouxe outro A. E aí resultou crase. Quem é que trouxe o primeiro A? É a qual. E o outro A? Úteis a. Que a preposição é jogada para cá, para a esquerda. Então aqui resultou crase. Mas a verdade é que essa preposição está presente aqui pura e aqui craseada, contraída, aqui contraída também. Muito bem. Minha gente, feita a primeira explicação, dada a primeira aula sobre a regência, acredito que vocês começam a entender bem o que é a regência, essa palavra regência, a regência que ninguém entendia, né? O que é? Regência é o hábito que se internalizou entre os falantes de uma comunidade de começar o seu cumprimento com preposição definida ou com introdutor zero. E então nós sentimos que certas palavras precisam de complemento e com a preposição já escolhida e habitualmente usada na comunidade.